Bem, como toda vez que eu vou, eu volto. Eu hoje trago para vocês um dos escritores que mais se comunica comigo, que eu mais me conecto com ele. É uma relação muito forte mesmo que eu tenho, que é o Fernando Pessoa. Hoje eu vou trazer para vocês o livro Desassossego, e a minha tentativa é trazer ao longo do tempo trechos realmente, porque eu acho que o livro do Desassossego ele é isso, ele obviamente que dá para lê-lo de uma vez só, mas a experiência de lê-lo diariamente é encantadora. Eu acho que é uma das melhores experiências para se ter acesso a esse livro. Lê-lo por partes, partilhadamente, como se fosse um diário. Há um trecho, inclusive, quando começa o livro, que o Pessoa chama de uma autobiografia sem fatos. Né? Aquele jeito bem pessoa mesmo de falar as coisas. Que eu acho genial. Eu acho brilhante e isso me comunica demais. Bem, vou aproveitar e fazer um apanhadinho do livro, né, cara? Vou mostrar pra vocês. Essa edição aqui é da Companhia das Letras, mas existe também uma edição da Príncipes, que é muito boa, tá? Não perde em nada para daqui. A daqui simplesmente tem um apêndice, tem fortuna crítica e tem alguns extras que a da Príncipes não tem. Por exemplo, esses manuscritos inéditos do Pessoa. Mas sinceramente, pela diferença de preço não vale a pena. Eu tenho essas duas versões, principalmente porque na época estava promoção e a daqui estava saindo muito em conta. Então, como o papel da Companhia das Letras é um pouco melhor, isso tem que falar. Ambos são páginas amareladas, mas a Companhia das Letras usa um papel Polling Soft de qualidade. Então, assim, é diferente. Mas o conteúdo em si não é tanto. Tamanho de letra. O tamanho de letra é bom. Deixa eu ver se eu consigo focar. Maldição. Enfim, tá ficando ruim. Mas dá pra ter noção. O tamanho da letra da Companhia das Letras é melhor do que o da Príncipes. Mas repito, pela diferença de preço, são coisas mínimas. Então acho que não seriam fatores preponderantes. Pois bem, o que eu vou trazer hoje é um dos trechos mais arrebatadores que eu sinto, que é logo o começo, que é quando a pessoa vai fazer essa autobiografia sem fatos. E vai começar sobre o heterônomo, salvo o melhor juízo, é do Bernardo Soares. Salvo o melhor juízo é do Bernardo Soares. Vamos lá. Vamos começar. Nasci em um tempo em que a maioria dos jovens haviam perdido a crença em Deus, pela mesma razão que os seus maiores a haviam tido, sem saber porquê. E então, porque o espírito humano tende naturalmente para criticar porque sente e não porque pensa, a maioria desses jovens escolheu a humanidade para sucedâneo de Deus. Pertenço, porém, àquela espécie de homens que estão sempre na margem daquilo a que pertencem, nem veem só a multidão de que são, senão também os grandes espaços que há ao lado. Por isso nem abandonei Deus tão amplamente como eles, nem aceitei nunca a humanidade. Considerei que Deus, sendo improvável, poderia ser, podendo, pois, dever ser adorado, mas que a humanidade, sendo uma mera ideia biológica e não significando mais que a espécie animal humana, não era mais digna de adoração do que qualquer outra espécie animal. Este culto da humanidade, com seus ritos de liberdade e igualdade, pareceu-me sempre uma revivescência dos cultos antigos, em que animais eram como deuses, ou deuses tinham cabeças de animais. Assim, não sabendo crer em Deus, e não podendo crer numa soma de animais, fiquei como outros da orla das gentes, naquela distância de tudo a que comumente se chama a decadência. A decadência é a perda total da inconsciência, porque a inconsciência é o fundamento da vida. O coração, se pudesse pensar, pararia. A quem, como eu, assim, vivendo, não sabe ter vida, que resta senão
como aos meus poucos pares, a renúncia por modo e a contemplação por destino, não sabendo o que é a vida religiosa, nem podendo sabê-lo, porque se não tem fé com a razão, não podendo ter a fé na abstração do homem, nem sabendo mesmo o que fazer dela perante nós, ficávamos-nos, como motivo de ter alma, a contemplação estética da vida. E assim, alheios à solenidade de todos os mundos, indiferentes ao divino e desprezadores dos humanos, entregamo-nos futilmente à sensação sem propósito, cultivada num epicurismo subtilizado, como convém aos nossos nervos cerebrais, retendo da ciência somente aquele seu preceito central de que tudo é sujeito às leis fatais, contra as quais se não reage independentemente, porque reagir é elas terem feito que reagíssemos, e verificando como esse preceito se ajusta ao outro, mais antigo, da divina fatalidade das coisas, abdicamos do esforço como os débeis do entretimento dos atletas. Curvamo-nos sobre o livro das sensações com um grande escrúpulo de erudição sentida, não tomando nada a sério, nem considerando que nos fosse dada, por certa, outra realidade, que não as nossas sensações. Nelas nos abrigamos e as exploramos como a grandes países desconhecidos. E se nos empregamos assiduamente, não só na contemplação estética, mas também na expressão dos seus modos e resultados, é que a prosa ou o verso que escrevemos, destituídos de vontade de querer convencer o alheio entendimento ou mover a alheia vontade, é apenas como o falar alto de quem lê, feito para dar plena objetividade ao prazer subjetivo da leitura. Sabemos bem que toda obra tem que ser imperfeita, e que a menos segura das nossas contemplações estéticas será daquilo que escrevemos, mas imperfeito é tudo. Nem há poente tão belo que o não pudesse ser mais, ou brisa leve que nos dê sono que não pudesse dar-nos um sono mais calmo ainda. E assim, contempladores iguais das montanhas e das estátuas, gozando os dias como os livros, sonhando tudo, sobretudo para o converter na nossa íntima substância, faremos também descrições e análises que, uma vez feitas, passaram a ser coisas alheias, que podemos gozar como se viessem da tarde. Não é esse o conceito dos pessimistas, como aquele de Vini, para quem a vida é uma cadeia, onde ele tecia palha para se distrair. Ser pessimista é tomar qualquer coisa como trágico, e essa atitude é um exagero e incômodo. Não temos, é certo, um conceito de valia que apliquemos à obra que produzimos. Produzimos-la, é certo, para nos distrair, porém não com preso que tece a palha, para se distrair do destino, senão da menina que borda almofadas para se distrair sem mais nada. Considero a vida uma estalagem onde tenho que demorar até que chegue a diligência do abismo. Não sei para onde ela me levará, porque não sei nada. Poderia considerar nesta estalagem uma prisão, porque estou compelido a aguardar nela. Poderia considerá-la um lugar de sociáveis, porque daqui me encontro com os outros. Não sou, porém, nem impaciente nem comum. Deixo ao que são os que fecham do quarto, deitados, moles na cama, onde despertam do sono, sem sono. Deixo ao que fazem os que conversam nas salas, de onde as músicas e as vozes chegam cômodas até a mim. Sento-me à porta e embebo meus olhos e ouvidos nas cores e sons de paisagem, e canto lento, para mim só, vagos cantos que componho enquanto espero. Para todos nós descerá a noite e chegará a diligência. Gozo a brisa que me dão e a alma que me deram para gozá-la, e não interrogo, mas nem procuro. Se o que deixar escrito no livro dos viajantes puder, relido um dia por outros, entretê-los também na passagem, será bem. Se não o lerem, nem se entretiverem, será bem também. Esse aqui é um trecho do Fernando Pessoa, no livro do Desassossego, logo no início, a primeira parte dessa
esse trecho chamado Autobiografia Sem Fatos. E é isso, galera. Para hoje é só.